É pecado criticar a CNBB? Eu sou o professor Emílio Carlos e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, vi um padre aí dizendo que é pecado grave criticar a CNBB. Gente, isso é um absurdo total. A CNBB, o que ela é para começo de conversa? Uma associação de bispos. Vamos dizer, um sindicato de bispos. Nada mais do que isso. A CNBB em si, ela é uma pessoa jurídica. Ela tem CNPJ e ela não existe. Ela não anda por aí, não pula no mar para nadar um pouquinho, ela não faz nada. Ela é uma pessoa jurídica. Ali, você não tem como ser pecado grave se você vai criticar uma pessoa jurídica. Ali dentro, você vai ter, então, bispos do Brasil inteiro. Você tem os bispos que são de direita, que são conservadores, e tem os bispos de esquerda. Né? Então, a gente está vendo, a gente está sabendo cada vez mais da interferência, da influência, da penetração, da invasão desse pessoal da teologia da libertação dentro da nossa igreja, são comunistas, e inclusive dentro da CNBB. Tá certo? Então, assim, é pecado você criticar um bispo. Não, peraí, mas qual bispo? Porque hoje você precisa saber o seguinte, nós temos duas igrejas. Uma das igrejas é a Católica Apostólica Romana. A outra se infiltrou, é da teologia da libertação. Eu chamo de igreja fake, ela é falsa. Ela usa os mesmos missais, a mesma escritura, tudo igualzinho, mas fala outra coisa completamente diferente. Eles não acreditam em Jesus como nós acreditamos. Não acreditam nos sacramentos como nós acreditamos. É um pessoal comunista. E você sabe, eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre isso depois, falando como surgiu a teologia da libertação, o que é a teologia da libertação. Saiba que a teologia da libertação foi criada dentro do escritório da KGB. Não sabe o que é KGB? KGB é o Serviço Secreto Russo. Tá certo? Foi criado lá na década de 60 pelo presidente, então, pelo ditador russo da época, e a KGB inteirinha, que é o Serviço Secreto de Inteligência da Rússia. E isso foi espalhado na América Latina inteira. Então nós temos dois setores dentro da CNBB. Nós temos os bispos, são bispos mesmo, aquele que honra, né, o báculo, aquele que, olha, esse cara é bispo de mão cheia, mas nós temos aqueles bispos que são comunistas. Isso tem. E, infelizmente, muitas das notas, das atitudes, dos patrocínios que a gente vê, o Bernardo Kister, o ano passado, cansou de mostrar isso aí para nós, muita coisa que a gente vê de atitude desse órgão chamado CNBB, são atitudes que não são cristãs, não são coisas políticas, estão usando a igreja com fundo político, dentro da teologia da libertação. É isso que a gente está vendo. Tem muita coisa aí que não bate. É como a quaresma, né? Tira Jesus da quaresma e coloca políticas públicas. Já fiz um vídeo a respeito disso. Então, quer dizer, a gente está vendo que lá dentro tem um pessoalzinho que parece que comanda. Eu não sei quantos bispos são de direita, quantos são conservadores, quantos são bispos de verdade, com todas as letras maiúsculas, eu não sei. Mas tem um percentual de gente aí que domina a CNBB e que é um pessoal de esquerda, gente. Então, quando a gente critica uma pessoa que está fazendo errado, a gente está em pecado grave? Não. Inclusive porque São Francisco de Sales, ele diz exatamente o seguinte, é uma obra de caridade. Você, quando está no meio de um rebanho e vê o lobo, você grita, eis o lobo. A obra de caridade, claro, não é com o lobo, é uma obra de caridade com as ovelhas, olha, é o lobo. Tá? E é pecado de omissão você não falar. Então entenda, você incorre em pecado de omissão se você não disser o que você está vendo. É complicado. Depois você vai prestar conta para Jesus. Tá certo? Então a questão é essa. Você tem dois tipos de bispo. Você tem dois tipos de religiosos. Tem dois tipos de clérigos da igreja verdadeira. Aqueles que falam, esse daqui falou, ele está falado. Mesmo assim está sujeito a erro, mas é uma pessoa fiel a Cristo. E você tem os outros que são fiéis à teologia da libertação, que é um outro Jesus aí, que esse eu também não conheço, como disse aí o padre Zezinho. Esse aí eu não conheço. Esse Jesus deles da teologia da libertação eu também não conheço. Não sei como é que pode fazer Jesus virar um Che Guevara, um guerrilheiro, assassino. Eu não entendo como é que essa gente pode fazer 1 mais 1 e dar 57. Eu não consigo entender essas coisas. Mas eles fazem isso, gente. Na lógica da cabeça deles, eles conseguem fazer isso. Eles transformam o negócio e detonam de tal forma que 1 mais 1 virou 57. Então, se nós estamos aí criticando um bispo que está agindo errado, um padre que está agindo errado, isso não é pecado grave, não. Tá certo? Ao contrário, você está denunciando o erro e o correto é justamente fazer isso, porque você sabe, é Jesus lá no céu e nós aqui somos todos humanos sujeitos a completo erro. Todos nós, inclusive o Papa, inclusive os bispos e inclusive os padres. Então são todos sujeitos a erro, ninguém está acima de ninguém. A não ser Deus, os santos estão no céu, Jesus, né? A não ser a Santíssima Trindade. Bom, esses aí, Nossa Senhora, são perfeitos, né?
Não, agora nós não. Nós podemos errar feio. E essa gente erra feio. Então, quando você critica uma atitude que está tendo como essa, nós vimos agora aí, de colocar políticas públicas dentro da quaresma, que é um tempo de conversão, isso não é pecado grave, não. A gente tem que denunciar mesmo. Quem é católico de verdade tem que lutar pela sua igreja. Não é sair da igreja, desistir, não ir mais, falar, tá aí vendo, o pessoal é comunista. Não é isso que você tem que fazer. Porque Jesus trouxe você para a igreja dele. Quando você sai da igreja dele, você abandona Jesus, não é a igreja que você abandona, é Cristo. E Cristo vai ficando sozinho. Os verdadeiros católicos vão indo embora e Cristo vai ficando solitário. Ele simplesmente fica abandonado. Quer dizer, ele cria a igreja, ele dá a vida dele por nós e pela igreja. Os caras invadem a igreja. Gente, os comunistas já invadiram a igreja no século XIX. Em 1848, Jesus reclamou para a irmã Maria São Pedro, que era uma carmelita, que os comunistas tinham invadido a igreja. E que ele estava totalmente triste com isso. Imagina o que ele falaria hoje. Né? Então é assim, nós que somos católicos de verdade, precisamos defender a nossa igreja, porque a igreja fake, essa igrejinha comunista de excomungados, esses caras aí defendem. Depois você vai ver aí nos comentários os absurdos que essa gente fala, mente. Esse pessoal mente tanto que tem hora que eu até excluo o comentário, porque sinceramente não aguento besteira e baboseira de gente que não estuda escritura, gente que não estuda teologia, não estuda nada, a não ser a teologia da libertação, que é comunismo puro e não é teologia coisa nenhuma, é doutrinação comunista em cima da cabeça das pessoas. Então é isso, não é pecado não você criticar o erro, e muito menos quando o indivíduo é comunista, você está vendo isso daí? Né? Então é isso, gente. Lute pela sua igreja, não saia dela. Lute pela sua igreja. Permaneça firme e fiel a Cristo. Reze por todos os padres, inclusive por esses que erraram o caminho feio, os bispos que erraram o caminho feio, né? Vai ter eleição agora em abril de 2019, os caras vão ficar mais 4 anos lá, depois eu vou fazer outro vídeo a respeito disso, tá? Então, reze para que a nossa CNBB saia da mão dos comunistas, reze e trabalhe também, né? Reze pelos padres, pela conversão desses pecadores todos, nós também, inclusive, e reze muito pela igreja de Jesus, por todos os fiéis, para que ninguém mais abandone a igreja, mas ao contrário, lute por ela e não aceite mais essas besteiras. E ao invés de sair, continue, permaneça e trabalhe para mudar. É isso aí, paz e bem.